Olá para você que está assistindo a Fonte TV. Eu quero pedir ao Espírito Santo que acampe ao redor de onde você está. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, através das palavras que serão ministradas ao seu coração. Não saia daí, é muito rápido. Nós vamos e voltamos já já com palavras edificantes para o seu coração. Até daqui a pouco. Homem elegante veste Boaz. Boaz, moda masculina. Estilo, conforto, qualidade e atendimento. Tudo em um só lugar. Boaz, moda masculina, onde o homem veste com elegância. Avenida T9 Marista e Campinas. Fone 3233-0070. De volta com o nosso programa Conexão Cristã. Esse programa, ele vem para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida. Você que está aí agora, deitado nesse leito, e a medicina diz que não tem mais jeito para você, eu acredito e tenho certeza e tenho fé que Deus vai mudar o seu quadro. Tenha fé em Deus, acredite em Deus. Ouça agora essa palavra com o pastor Eduardo Sampaio. Eu tenho certeza, Deus vai mudar a tua vida. Confira. Paz do Senhor, irmão Biramar Martins, e a todos que nos assistem através deste programa. Neste dia, eu quero convidá-los para uma leitura na Palavra de Deus, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Querido amigo, a palavra de Deus sempre oportuniza uma palavra de bênção e de vitória para todas as pessoas. Este texto nos convida a uma reflexão. Presta atenção nisso, meu amigo. As oportunidades, elas sempre são únicas. De vez em quando, uma oportunidade se repete. Alguém recebe de Deus uma segunda oportunidade. A Bíblia diz que Jonas teve a segunda oportunidade. Mas nós precisamos nos preocupar com as oportunidades que nos vêm. Sabe por quê? A oportunidade, ela é considerada como a água passada, o dia disparado, a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Então as oportunidades se assemelham a isto. Ontem já passou. O amanhã ainda não chegou. O hoje é nosso. Aproveitemos este hoje. Uma pesquisa francesa mostra que o ser humano vive 70% alimentando o passado, 25% preocupado com o futuro e apenas 5% vive o presente. Quando eu leio na Bíblia Sagrada, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 21, diz assim: foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a oportunidade. Que o Espírito de Deus te desperte, tanto você que é crente, como você que não é crente, para aproveitar as oportunidades. Muitas pessoas estão na igreja, se descuidam e se envolvem com coisas deste mundo, perdendo as oportunidades maravilhosas de servir a Deus com interesse de coração. Muitas pessoas que estão na igreja, que poderiam trabalhar, adorar, servir, elas estão mesclando a vida cristã com coisas supérfluas e passageiras. Observe o que a Bíblia diz. Se pode ser livre, aproveita a oportunidade. Mas há outras pessoas que ainda não são evangélicas e não descobriram a preciosidade do Evangelho porque não conhecem Jesus e estão deixando passar as oportunidades, envolvidas com coisas seculares. Eu te convido, meu amigo, neste dia,
para voltar as suas atenções para a palavra de Deus, que te diz que se pode ser livre, aproveita a oportunidade. Os antediluvianos não temeram a Deus. A mulher de Ló desobedeceu. Uzá brincou com a palavra do Senhor. Nabucodonosor abusou dos valores sagrados. O jovem rico, o coração dele estava ocupado com a avareza. Os discípulos disseram para Jesus: duro este discurso, quem pode seguir? Mas o ladrão da cruz desprezou a última oportunidade. Em contrapartida, nós vemos outras pessoas que aproveitaram as oportunidades. Abel ofereceu o melhor. Noé depositou em Deus sua confiança. Abraão obedeceu, saiu sem saber para onde ia. Daniel preferiu a cova deixar de adorar seu Deus. Os moços hebreus preferiram a fornalha a se curvar diante de uma estátua. Pecadora da casa de Simão, agarrada aos pés de Jesus. 4 e o paralítico venceram todos os obstáculos. A samaritana transformada foi anunciar aos seus. O cego de Jericó teve o senso da oportunidade. A mulher cananeia se humilhou diante da oportunidade. Zaqueu ansiosamente viu e abraçou Jesus. O ladrão da direita de Jesus disse: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Eu e você, nós temos também a grande oportunidade de servir, adorar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, aproveita a oportunidade que está nas suas mãos. Ela pode passar e não mais voltar. Deus te abençoe. Abençoe sua casa, abençoe sua família, a todos aqueles que te cercam, que todos saibam aproveitar a grande oportunidade de ouro que está em suas mãos, que é aceitar Jesus como Salvador. Amém? Deus te abençoe. Venha estudar teologia e se preparar no IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas. Cursos de teologia nível básico, nível médio e bacharel em teologia com ênfase acadêmica. No IBCamp você faz teologia presencial ou à distância com uma equipe de professores altamente capacitada. Direção Pastor Zumar Rafael. IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas. O caminho para o conhecimento. Vagas limitadas. 3291-8422. De volta com o nosso programa Conexão Cristã. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Eu tenho certeza, você não vê, mas você crê. Você acredita no Deus que você serve. E Ele está aí junto com você. Sinta o Espírito Santo com você. Medite nesta palavra, uma semente de fé para o seu coração, com o nosso pastor Oídes José do Carmo. Pastor Oídes, é com o senhor. Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com a sua família. Quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Muito bem, eu tomo nessa oportunidade esse versículo, esse texto da palavra de Deus, para estar falando de algo que nós temos registrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de capa a capa, que é a condenação veemente de Deus a respeito da idolatria. A pessoa adorar, ter outro objeto de culto, senão o próprio Deus. Deus é misericordioso e Ele entende o ser humano. Muitas vezes Ele é tolerante conosco em muitas situações, mas se há algo que Deus não abre mão, é de reservar para Ele a única adoração. Não há outro ser neste mundo, não há outra pessoa, não há um santo, objeto, poder, glória, fama e dinheiro que possamos cultuar, senão unicamente ao Deus que criou céus e terra, aquele que deu a vida por nós no Calvário para nos salvar. Porém, há algumas verdades na palavra de Deus que nós precisamos esclarecer para iluminar a mente das pessoas, para que no amanhã
alguém não possa estar incorrendo em grave erro diante de Deus. Nós temos por objetivo pregar a palavra de Deus tal como ela é e está exarada nos escritos sagrados. A Bíblia diz: fugir da idolatria. Há muitos pecados que a Bíblia manda enfrentar. Resistir o diabo, por exemplo, e ele fugirá de vós. Mas a respeito da idolatria, manda fugir, porque é algo, parece que inerente ao ser humano. Parece que o homem já nasce propenso a ter uma religiosidade distorcida daquela realidade que a Bíblia nos ensina. Lá no passado, quando Deus instituiu os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos caminha exatamente nessa direção. Quando Deus diz lá: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem te curvarás diante delas, eu sou o Senhor. Ali, Deus já estabelece um princípio, que somente Ele é Deus, somente Ele pode ser cultuado, adorado durante toda a nossa vida. Nós temos a tendência do ser humano em diversificar a sua crença, a sua fé. Para cada situação, ele se apega a um Deus, a um santo, a um objeto de culto, parecendo que Deus não é suficiente para resolver todos os problemas, para suprir as nossas necessidades, e precisa se apegar a este ou aquilo, ou este ou aquele. Quando o povo de Deus saiu do Egito, que era uma terra completamente idólatra, o povo de Deus viveu 400 convivendo com os ídolos, com os deuses do Egito, e Deus os tirou de lá exatamente para ser o único Deus de Israel. Numa certa altura da caminhada do povo de Deus, foi necessário o líder Josué reunir aquela nação para dar um basta na idolatria. Então Josué disse: olha, nós temos que decidir hoje a quem vamos servir. Se aos deuses aos quais serviram nossos pais no Egito, ou se ao Deus que nos tirou do Egito. E Josué concluiu dizendo: eu e a minha casa já tomamos uma decisão, nós serviremos ao Senhor que nos tirou da terra do Egito. Há um outro exemplo na Bíblia, quando o povo de Deus, já na terra de Canaã, enveredou pelo caminho da idolatria, adorando outros deuses, foi necessário o profeta Elias reunir todo aquele grupo de profetas de Baal e de Azera e fazer um desafio. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, sirva a ele. Nós precisamos decidir. Nosso coração não pode estar dividido no culto. Há um só que tem que ser cultuado, não pode ser duas pessoas. O próprio Jesus ensinou para nós dizendo: não podeis servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Muitas vezes a riqueza se torna um objeto de idolatria, de culto, de adoração das pessoas, que cultua o Deus dinheiro, o Deus riqueza, também está errado. Outras pessoas cultuam o poder, a fama, a glória deste mundo, posições desta terra, e não coloca Deus como prioridade na vida dele, como em primeiro lugar, quando a palavra já nos dizia lá: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quantas pessoas estão correndo hoje atrás de outro Deus, de outro Senhor, de outro objeto de culto, ferindo frontalmente o coração bondoso de Jeová. Nós sabemos que Israel um dia voltou para o cativeiro, e desta feita na Babilônia, exatamente devido à idolatria, o culto a outros deuses. E o Senhor permitiu aquela escravidão na terra da Babilônia para extirpar de vez do coração daquela nação essa tendência de adorar outro Deus, senão o Senhor nosso Deus. Mas o ser humano é propenso a isto. Vejam vocês que quando o anjo do Senhor terminou de trazer toda a revelação do Apocalipse para João, João falou que ele caiu aos pés do anjo para adorá-lo. O anjo disse: não faça isto, eu sou conservo teu e de teus irmãos. E o anjo concluiu dizendo: adora a Deus. Então veja aí, o anjo não aceitou a adoração, e ninguém nessa vida deve aceitar,
Porque a palavra diz por Jesus aqui: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Temos que ter muito cuidado em relação a isto, para não tirar o Senhor do foco, do centro do culto, do centro da nossa adoração, porque esta é uma verdade revelada por Deus em toda a sua palavra, em toda a Escritura Sagrada. Aqui, nesse texto que eu li, Satanás quis se colocar como alvo da adoração, ofereceu os reinos do mundo e a glória dos reinos para Jesus. Em troca, ele queria que Jesus se curvasse diante dele e o adorasse. Mas Jesus não aceitou aquilo, dizendo: vai-te, Satanás. Devemos correr com todo ídolo, devemos mandar embora todo objeto de adoração. Vai-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Que Deus possa nos libertar. Tudo por Jesus, nada sem Jesus. Que possamos continuar firme, sabendo que há um único Deus verdadeiro. Paulo falou que o ídolo nada é neste mundo. Aliás, a palavra ídolo originalmente significa coisa nenhuma. O ídolo não é nada, é uma criação da mente humana. Precisamos saber que só Deus é o Senhor e só Ele pode ser cultuado. Você que está me assistindo aí, se você tem outro objeto de culto na sua casa ou na sua própria vida, abra mão disso. Deus está dizendo: convertei-vos, abandone os seus ídolos, volte para mim e você verá a mão do Senhor estendendo em sua direção e suprindo todas as suas necessidades. Creia, Jesus é mais do que suficiente para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, ilumine a nossa mente, para que possamos ser a pátria onde Jesus é o Senhor dessa nação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Chegamos ao final de mais um programa Conexão Cristã. A partir desse momento, eu quero te fazer um convite. Se você deseja participar da nossa vigília, a Casa do Oleiro, ali mesmo na nossa sede em Campinas, coordenação do pastor Mac Anderson, nós estaremos juntos ali até às 3 da manhã. Eu tenho certeza, ali será um lugar onde Deus irá trabalhar e mudar a sua vida. Acredite, se você deseja assistir esse programa através do YouTube, youtube.com/Conexão Cristã Produtora, curta também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Programa Conexão Cristã, e nos envie e-mail com críticas, sugestões, algumas adaptações que nós, porventura, precisamos fazer, biramar@gmail.com. Eu te aguardo, tá bom? Amanhã, 11h40, nós temos um encontro. Até lá, Deus te abençoe.